Vamos lá. Bom dia, Pai do Senhor. Eu vou falar aqui, a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 6 de novembro de 2025, uma quinta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, nessa hora eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado. Você tem confiado na minha pessoa. Apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da vida da ministração dessa palavra. Meu Deus, visita, guarda, cobre com teu sangue. Decanta lá, Yashuri, decanta lá, sai. Que o canal João 3,30 venha ser bênção na vida daqueles que precisam, Pai, ouvir a tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, está em 2 Reis 18, o reinado de Ezequias, rei de Judá, tá? E vai falar bem assim. O reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Decanta lá, Yashuri, decanta lá, Yasai. Meu Deus, meu Pai, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Deus apareça. Porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra, Senhor, pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti. Decanta lá, é sobre Jesus, é sobre a Trindade, é sobre o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Aleluia, é sobre Jesus que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Meu Deus, abençoa os teus servos, guarda, cobre com teu sangue, dê saúde, sustenta, fortalece. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Amém? Oh, glória! Dei uma fechada na cortina porque fica uma claridade, fica ruim para enxergar. Só Deus, viu, filho? Olha lá, melhorou. Fica melhor, né? Cortina fechada. Diz assim, logo, logo eu vou ter um estúdio, uma sala só, um cantinho só para me pregar a palavra, se Deus quiser. Vamos lá, em 2 Reis 18, reinado de Ezequias, rei de Judá. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então, a gente vê, né, que o Senhor disse, né, que ele fez o que Deus aprovava, né? Então, é muito interessante, decanta lá, Yeshuri, decanta lá, Yesai, né? Diz assim no 3, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Por quê? Vamos olhar aqui. Removeu os altares idólatras que quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou as serpentes de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois. Olha que interessante. Ele se apegou-se ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedecendo os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, no 7. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia, rebolou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, ele derrotou os filisteus até Gaza, o seu território. Então a palavra vai dizer, né, que ele tinha feito, né, o que aprova Deus como Davi. Igreja, depois no finalzinho dessa parte aqui, eu vou dizer algo assim, porque a gente sabe, ninguém nunca foi como Davi, porque Davi, ele serviu somente a Deus, tá? Os demais reis, mesmo assim, eles tiveram uma queda, né? A gente sabe que ele fez aquilo, né, que o Senhor aprova, né, como Davi tinha feito, né? Mas, de maneira nenhuma, ele continuou, ele não tirou os altares idólatras, tá? Os altares idólatras continuou no seu reinado, tá bom? A gente pode ver no 22, 43, tá bom? No capítulo 22, versículo 43. Eita, meu Deus. 22, 43. 1 Reis 22, 43. A gente vai ver que eles continuavam, né? Eles tinham muito isso. Eles ficavam com Deus, né? Mas eles não conseguiam servir totalmente a Deus, tá? E outra coisa, né? Peraí que eu já falo. Então, assim, quem foi assim? A Asa foi assim, o rei Josafá, o rei Josias, tá bom?
foram reis também que foram assim, tá? Eles ficaram, em certo ponto, servindo a Deus, mas ficava assim, né? Não conseguia tirar os altares idólatras ali do meio deles, tá? A gente pode ver aqui em 1 Reis 15:14. Vamos lá só um pouquinho pra gente dar uma ideia. 1 Reis 15:14. Diz assim, ó. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida, tá? Tá falando do rei Asa. Agora vamos para outro rei. No 22:43. 1 Reis 22:43. Nossa, minha voz ficou rouca do nada hoje de manhã. E eu preciso da minha voz para orar, para pregar, para fazer as coisas. 22:43. Vamos lá? Diz assim. Eita, fica tanta coisa. 22:43. Diz assim. Em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa, e não se desviou deles, e fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso. Josafá teve paz com Israel, o rei de Israel. Então, tinha muito disso, tá? Então, a gente vê, e diz assim, aí depois ele fala assim, vamos lá, 18, para vocês terem uma ideia, tá? Que eu quero deixar para vocês entenderem. Somente quem foi 100% assim, Deus mesmo fiel, foi Davi. O primeiro mandamento, Davi, ele nunca quebrou. Amai a Deus sobre todas as coisas, tá? Que foi o primeiro mandamento que Deus deixou, tá? Para o povo de Israel. Então, Davi seguiu a risca. Apesar que os outros ele quebrou, a gente sabe, né? Os demais ele quebrou no adultério com Betseba. 9. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Sebazazer, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os sírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias. O 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Halá, em Gozã, no rio Arbó e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram o Senhor, o seu Deus, mas violaram a aliança. Então tinha muito disso, né? Eles não conseguiam manter-se firme a Deus. Eles acabavam se prostituindo com outros deuses, né? Uma maneira de se prostituir, a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, né? E diz assim, tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem lhe obedeceram. E a lei e os mandamentos foi dado a Moisés para dar ao povo, né? Então, eles tinham que seguir, eles tinham que obedecer, mas não ouviram nem obedeceram. Então, isso é muito difícil, entendeu? É bem complicado o que eles fizeram, entendeu? E, então, isso acaba lhe trazendo, assim, violar a aliança era algo, assim, terrível, tá? Era contra o próprio Deus. No 13º, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, o rei da Síria, Senaqueribe, ele vai, né, e ataca ali, né, a cidade ali fortificadas de Judá e as conquistou. E diz assim no 14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria em Laques. Cometi um erro, pare de atacar-me e eu pagarei tudo o que exige. Então ele tinha muito disso, igreja. Sempre eles queriam se entregar ao rei da Síria. Sempre assim, igreja. Não é o primeiro rei, tá? Que acontece isso e nem vai ser o último, tá? A gente viu que outros reis também fizeram isso. Mas vamos contar aqui, que eu vou contar dos outros reis aqui nesse pedaço. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que se encontrou no templo da tesouraria do palácio real. O tesouro da casa de Deus. Meu Deus, o tesouro do templo. Igreja, a Síria, ela sempre vinha, e quando ela vinha, né, os assírios, ele roubava mesmo, era algo assim, né, e eles levavam ali, tudo que eles tinham. Deus permitia, tá? Era sempre na permissão de Deus. Por quê? Porque ele sempre abandonava Deus. Ó, outra vez a gente vai ver lá, Ben-Hadad vezes Acabe também. Ben-Hadad falou assim, eu vou levar seus filhos, suas mulheres, tal. Eu vou entrar no seu palácio, vou olhar tudo e vou levar. Aí Acabe falou, não, no meu palácio não, porque ele não queria perder o poder. E isso a gente vai ver em 1 Reis 20, do 1 ao 6.
Depois teve Razel, rei da Síria e Joás, também a mesma coisa, tá? Ele queria ouro, prata, os tesouros. Depois, o rei Pu da Síria fez Manaim, também foi a mesma coisa, Decanta-la Shuri, Decanta-la Sai. E aqui a gente vê essa situação de novo aqui, né? Eles querendo levar aquilo que era do povo de Deus, tá? O povo de Deus que é daquela maneira, você tá entendendo? Aquele povo de Deus que tá daquela maneira, que não tá conforme o que Deus queria, ok? Mas o que é que acontece, igreja? Mesmo assim, Deus sempre na sua infinita misericórdia, né? A banda Shuri de Cantalaia sai, ele sempre vai intervir, tá? Então, assim, é o rei da Síria, né? É vezes Ezequias ali, então ele vai ali, né, para querer destruir, né, e levar ali, né, Senaqueribe, vezes Ezequias. Então, ele vai querer destruir tudo, né? Por causa do quê? Porque ele queria, né, sempre humilhar, sempre desdenhar, né, do povo de Israel, do povo de Israel, né? Que era o povo escolhido de Deus, mas que não estava segundo a vontade de Deus, tá? Então, igreja, a gente vê que acontece isso. Laia suiri, decanta, laia sai, né? Então, o rei Ezequias, o que ele vai fazer? Olha só o que ele faz. Vamos lá. 16. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas, os batentes do templo do Senhor, e deu ao rei da Síria. Então, ele foi obrigado a dar, igreja, a dar tudo que tinha, ok? Então, era algo bem maligno. E aí diz assim, ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. Igreja, para ele chegar ao ponto de retirar os ouros da porta, você vê, ele tinha que dar muito, 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 né? Então, era algo assim, bem maligno mesmo. E aí a palavra vai dizer assim, olha só, a ameaça de Senaqueribe a Jerusalém, no 17. De Laques, o rei da Síria enviou outro rei, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram... Já vai, mãe? Não, vou buscar um negócio ali para mim. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliquim, filho de Hilquias, o secretário Sabiner e o arquivista real João, filho de Josafá, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse, diga isto a Ezequias. Então ele manda, né, a palavra. Assim diz o grande rei da Síria, em quem você baseia sua confiança. Olha só. Em quem ele estava baseando a sua confiança? No rei da Síria. Por quê? Porque a igreja, ele pega, né, os tesouros, as coisas do Senhor para o rei da Síria, ok? Então, igreja, é muito forte, porque esse, ó, igreja, as coisas do Senhor, a gente que somos servos, a gente tem que ter a nossa confiança total em Deus, né? Mas vamos lá de novo. Vamos voltar um pouquinho, só para vocês entenderem. E eu também quero, né, pra gente ter, assim, para dar um feedback bem legal para vocês, tá? Vamos lá. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias de Jerusalém seu general, seu oficial principal, seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na estrada que leva ao campo do lavandeiro. Ele chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebner, o arquivista real, João, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhe disse, diga isso a Ezequias, desculpa. Assim, o grande rei da Síria, em quem você baseia sua confiança. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia sua confiança. Tipo assim, você está confiando em quem? Eu sou o grande rei da Síria. Eu sou o mais forte. E você está achando que você é quem? Para você dizer não para mim? Alabanda Shuri decanta lá sai. Igreja, ele não estava nem, sabe, igreja? Muitas pessoas decanta lá Shuri decanta lá sai e não imagina o Deus que eu e você serve, tá? E era esse Deus que Ezequias servia. Então o rei da Síria se achando o direito de afrontar. Olha só, já tinha ficado com ouro. Já tinha mandado até o ouro das portas, igreja. E ele ainda afronta. Vamos prosseguir.
Você pensa que meras palavras já são estratégia e poder militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Tipo assim, você está se rebelando contra mim, né? Em quem, ó? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado, que espeta e perfura a mão do homem, que nele se apoia, e assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? A igreja era de uma soberba terrível, né? Ele afrontando o próprio Deus, tá? Ele não estava afrontando Ezequias, estava afrontando o próprio Deus. E olha só, igreja, 23. Aceite, pois, agora o destino do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiro para eles. Como você pode derrotar mais insignificantes guerreiros do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então, igreja, era uma afronta atrás de afronta. Então, é muito forte, tá? É muito forte. Ah, lá churi de canta, lá é churi de canta, lá é sai. Então, a afronta, igreja. Muitas pessoas decantam lá, ela nos afronta, achando que você não tem dono. Decanta, acha que aquele Deusinho, que Deus. Ei, mas o Deus que fez os céus e a terra tem dono que será aquele? É dono de tudo que ele tem. Decanta lá, churi, decanta lá e sai. Então, assim, e as pessoas não conseguem enxergar. Ao que ter uma autoridade carnal, maligna, que não provém de Deus, decanta lá e sai. Mas quando Deus ele quer, ele pisa, espizinha, ele quebra, ele humilha, decanta lá e sai. Né? Esses que se levanta contra ele, contra o teu povo. Vamos lá na 26. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebena e Joás disseram ao comandante de campo, por favor, fale com os teus servos em aramaico, porque entendemos esta língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros as entenderá. Olha, gente, olha só. Cuidado com o povo, né? O medo do povo, né? Nossa, olha, não, igreja, olha só. O medo. No 27, o comandante, porém, respondeu, será que meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você? E não para que estão assentados no muro, que vocês terão que comer as próprias fezes e beber as próprias urinas? Olha a afronta, né? Comer a própria fezes e a própria urina é sinal de humilhação, igreja, muita humilhação. Decanta lá, Shuri, decanta lá, Yessai. Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, ouçam a palavra do grande rei da Síria. Ouça a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o Senhor, não deixe que Ezequias engane, chamou ainda de mentiroso, né? Que Ezequias engane. Ele não poderá livrá-lo de minha mão. Não deixe Ezequias convencê-los e confiar no Senhor quando diz, olha só, com certeza o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Meu Deus. Eles queriam deixar o quê? Ezequias desacreditado. Entendeu, igreja? Que essa era a maneira dele desestabilizar o povo. Era a maneira de humilhar, de querer perseguir. Então, assim, no entanto, que eles vai assim, eles falam assim, não, a gente não vai falar em outra língua, né? Em aramaico. Por favor, fale. Não, a gente vai falar em hebraico, porque a gente precisa ouvir, né? Então, igreja, é algo assim muito maligno mesmo, tá? Porque muitas vezes o inimigo, ele quer tipo assim, eu falo mesmo, eu falo, eu sirvo isso e aquilo para querer humilhar,
mas que Deus venha fazer justiça. Igreja, não é tempo mais da gente pedir misericórdia para quem não tem compromisso com Deus. Decanta-lé, Shuri, decanta-lé. Não tem que pedir misericórdia, pedir Deus faça justiça. Labanda Shuri, decanta-lé, porque se Deus fazer justiça, haverá algo novo. Lamanda Shuri, decanta-lé. E muitas vezes é necessário o Senhor fazer justiça. Não tem como ficar da maneira que tá. Aleluia. Labanda Shuri, decanta-lé, né? E aí diz assim no 31. E aí ele quer o quê? Que desacreditar que Deus pode fazer. Então, quando você confia em Deus, você tem sua confiança simplesmente em Deus, o inimigo, ele quer fazer o quê? Quer fazer que as pessoas desacreditem, critiquem, humilhem, né? Acha que nós somos trouxas. Tá lá sem vida. Que Deus vai livrar do quê? Olha a situação, ficou desempregado, ficou doente, passou por isso, aquilo. É sempre assim. Mas olha que Deus, no 31. Não dê ouvido a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo e rendam-se. Façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira. Olha, o inimigo oferece pratos. Lá sou decanta, lá eu suri decanta, lá eu sai. O inimigo vem com pratos, igreja, para querer dizer que ele pode, mas quem é ele? Decanta, lá eu suri decanta. Ele é só o inimigo das nossas almas, tá bom? É só o diabo. É o mesmo diabo que muda de sexo, continua com os mesmos modos operantes, só muda a estratégia, né? A maneira, disfarça, camufla, decanta, engana, porque o enganador é ele, não é Ezequias, né? Decanta lá, Shuri, decanta lá, sai. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna. Olha o inimigo, prato de Satanás, o inimigo oferecendo coisas, decanta lá, Shuri, decanta lá, sai, para tirar o povo do foco. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira, de mel. Igreja, não caia, decanta lá e asture, decanta lá e sai naquilo que o inimigo tem para te dar. Aleluia. Ele tem os pratos dele, ele quer imitar o Senhor Deus. Lamanashuri decanta lá e sai. Ele é o invejoso. Lamanashuri decanta lá e sai. Ele quer o quê? Que as pessoas confiem. Você vai confiar no Deus de Ezequias e vai morrer? Tipo assim, né? Você vai confiar no Deus de Ezequias mesmo e vai morrer? Ah, não. Ou você vai confiar nos assírios e vai desfrutar da prosperidade, da paz? Lá manda suri decanta lá e sai. Então, igreja, tipo assim, ele, né? Então, assim, ele quer colocar um conflito, uma dúvida. Lá manda suri decanta lá e sai. Mas prefiro confiar no Deus de Ezequias e morrer, decanta lá ia sair do que comer no prato. Lamanda Shuri, decanta lá ia sair dos assírios. Aleluia. Igreja, é muito interessante. E aí diz assim, vamos lá. Diz assim, a terra de oliveiras e de mel. Escolha a vida e não a morte. Não dê ouvidos a Ezequias, pois ele o está iludindo quando diz o Senhor nos livrará. Então, sempre dizendo que Ezequias está mentindo. Por quê? É uma estratégia do diabo, sempre tentar descaracterizar aquilo que Deus diz que vai fazer, que vai dar, que é. Porque Deus, ele tem o melhor dessa terra para mim e para você. Decanta lá Shuri, decanta lá Açaí. E depois dessa terra ainda tem algo maior, tem uma terra que manda leite e mel, né? Física, e tem uma terra espiritual, onde as ruas, onde não tem parede, as ruas é de ouro, de jaspe, né? O inimigo, ele quer confrontar, aleluia. Mas Deus nessa manhã diz para mim e para você, Labanda Shuri, decanta lá Açaí, tá doendo? Tá difícil? Tá apertando, mas confia somente em Deus, decanta lá e sai, passa por esta prova, passa por esta afronta, porque vou eu destruir Senaqueribe, decanta lá e sai da tua vida, lá manda Shuri, decanta lá e sai. E aí diz assim no 33, e continua, muitos afrontam, mas ela não é crentinha, vai na igreja, que é isso, não é o Deus dela que pode, eu quero ver agora, quer medir força com quem? Quem somos eu e você? Quem somos nós? Somos meros mortais, né? E foi Deus quem fez todos nós. Quer medir força com o Criador? Ah lá, eu sou, decanta, sai. E o diabo muitas vezes engana essas vidas achando que é alguma coisa, que tem algum poder. Da banda chore, decanta lá e sai, aleluia. Que poder que tem.
O diabo é um mentiroso, enganador, invejoso. Labanda Shuri decanta lá sou. Ele sempre vai querer derrar Shuri decanta lá sai. Mentir, para querer denegrir aquilo que Deus faz. Decanta lá su, decanta lá sai. Aleluia. Labanda Shuri decanta lá sai. E aí, igreja, olha só. No 33, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os seus deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefaim, de Rena, de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Então ele começa a falar, né? Se eu destruir aqueles povos, eu não vou destruir vocês? Alaia sou, decanta, alaia sai. 35. Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Olha, então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Você canta lá e sai. Mas o povo permaneceu calado e disse em resposta, pois o rei ordenado não lhe responda. Afronta, né? Olha só, igreja. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado não lhe responda. O silêncio de Deus. Então, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sabeno, o arquivista real Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas, tá? Eles retornam com as vestes rasgadas. E Ezequias lhes relataram, a Ezequias lhe relataram o que o comandante tinha dito. Igreja, não me interessa o que disseram, o que estão falando. Me interessa que o Deus que eu sirvo, decanta lá, é o Deus que fez os céus e a terra, né? Que até o diabo é diabo de Deus, decanta lá, que quando Deus fala, ele tem que obedecer. Aleluia! E ele volta assim, igreja, com as vestes rasgadas, esses homens, por quê? Mas só que o rei tinha falado assim, não fala nada. Pois depois tinha ordenado, não lhe responda, né? Aí a tentativa ali do rei da Síria de afrontar, de provocar uma revolta contra a liderança e a autoridade de Ezequias, simplesmente desprezou, né? Calou-se. Ou seja, Deus quem luta a minha luta, Deus quem luta as minhas guerras. Aleluia. Com as vestes rasgadas, expressão de grande emoção, né? Então, assim, a blasfêmia que eles fizeram contra o Deus de Israel, eles não conseguiram nem falar, né? Não responderam tamanha blasfêmia. Mas a resposta vem do Senhor. Amanhã a gente continua, tá bom? Ela ia show, decanta, ela ia shuri, decanta, ela ia sai. Aleluia. E é tremendo, tá? Essa história aqui. Amanhã a gente vai continuar a segunda parte, que eu não posso continuar hoje. Mas amanhã a gente vai ver. Então, assim, ele acha quem ele pensa que ele é, né? Quem ele pensa que ele é. O rei da Síria é um coitado. O rei da Síria simboliza aqui Satanás e seus demônios nos dias de hoje, amém? Pessoas que se envolvem com coisas malignas, achando que pode afrontar aqueles que servem a Deus. Eles podem até tentar, mas quando Deus pegar, só peça assim, Senhor, faça justiça. Eu não posso, mas o Senhor pode. Faça justiça. Labanda Shuri, decanta, sai. Faça justiça, meu Deus, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma quinta-feira abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.